Bom dia, hoje é sábado, dia 8 de dezembro de 2012, Brasília, Distrito Federal. Neste vídeo, analisarei a perda de mandato de deputados federais envolvidos na ação penal 470, que está sob julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. A ação penal 470 é conhecida popularmente como mensalão. Pois bem, quinta-feira passada, anteontem, dia 6 de dezembro de 2012, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar esse caso, a perda de mandato desses deputados federais. O ministro relator e atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, votou a favor da perda de mandato desses deputados federais. O ministro revisor, Ricardo Lewandowski, votou contra a perda de mandato desses deputados federais, partindo essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, segundo o ministro revisor, Ricardo Lewandowski, a perda de mandato desses deputados federais deve ser decidida pela Câmara dos Deputados e não pelo Supremo Tribunal Federal, a teor do artigo 55 da Constituição do Brasil. E o placar hoje está empatado, 1-1. O ministro relator, Joaquim Barbosa, a favor da perda de mandato, sendo essa decisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal, e, ao contrário, o ministro revisor Ricardo Lewandowski, afirmando que essa perda de mandato deve ser decidida pela Câmara dos Deputados e não pelo Supremo Tribunal Federal. 1-1 o placar. Segunda-feira que vem, dia 10 de dezembro de 2012, o tribunal volta a analisar o caso. E com certeza teremos ali uma decisão, tá? Muito bem. Eu quero aqui dizer logo, de antemão, que respeito muito o ministro revisor Ricardo Lewandowski, mas, infelizmente, não posso concordar com o voto dele. E vou aqui deixar bem claro esse meu ponto de vista, e trazendo aqui à baila a lei, a Constituição Federal e o Código Penal brasileiro. Vamos aqui ao quadro, por favor. Eu vou explicar bem fácil para que qualquer pessoa entenda. Vamos aqui. Eu coloquei Constituição Federal e o artigo que nos interessa. E aqui o Código Penal e o artigo que nos interessa. Código Penal brasileiro. Vamos aqui. Primeiro, artigo 92. O artigo 92 do Código Penal brasileiro diz o seguinte: são também efeitos da condenação. 2 pontos. São também efeitos da condenação. E o inciso 1 diz de forma bem clara: a perda de cargo público, a perda de cargo, que é público, a função pública ou mandato eletivo. Veja bem, o artigo 92, inciso 1, 92 caput e o inciso 1, dizem o seguinte: são também efeitos da condenação a perda de cargo público, a perda de função pública e a perda de mandato eletivo. E aqui, ó, mandato eletivo é o caso desses deputados federais que foram condenados na ação penal 470, tá? Muito bem. Agora vamos à Constituição. O artigo 55 da Constituição do Brasil está bem claro também. Diz assim: perderá o mandato o deputado ou senador. Aí vem vários incisos. O inciso 6º é o que nos interessa. Repetindo: perderá o mandato o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Ou seja, o artigo 55 da Constituição Federal do Brasil está de mãos dadas com o artigo 92, inciso 1, do Código Penal brasileiro. Aqui diz, ó, são também efeitos da condenação a
perda de cargo, a perda de função pública ou a perda de mandato eletivo, que é o caso aqui dos deputados federais ou senadores. Aqui, ó, perderá o mandato eletivo. E aqui, perderá o mandato eletivo. Então, o artigo 55 da Constituição Federal está de mãos dadas com o artigo 92, inciso 1 do Código Penal Brasileiro. Muito bem. Vamos aqui. Artigo 55. Perderá o mandato, veja aí. Olha a determinação. Aquele deputado, vamos falar aqui em deputado, deixa senador para lá, porque aqui no caso do mensalão é deputado. Aquele deputado que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado ou em acórdão, que é o caso do Supremo Tribunal Federal, ou em acórdão transitado em julgado, se esse deputado sofrer essa condenação aqui, ele o quê? Perderá o mandato. Está na própria Constituição Federal do Brasil. Na própria Constituição. Aquele deputado federal que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado ou em acórdão transitado em julgado, perderá o mandato. Essa é a ordem da Constituição. Muito bem. O parágrafo 2º deste artigo 55, aqui está. Ele diz, eu escrevi aqui apenas um resumo. Ele diz o seguinte, o parágrafo 2º, que a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados por voto secreto. Será decidida pela Câmara dos Deputados a perda de mandato do deputado federal. É óbvio, né? Se for senador, a perda do mandato será decidida pelo Senado Federal, por voto secreto. Muito bem. Então, devido à existência deste parágrafo aqui, segundo, é que o ministro revisor, Ricardo Lewandowski, em seu voto, disse que a perda do mandato do deputado, dos deputados federais envolvidos no mensalão, que a perda do mandato deles será decidida, como aqui está, ó, decidida pela Câmara dos Deputados e não pelo Supremo Tribunal Federal. Porque isso aqui está bem claro na Constituição, segundo o ministro revisor Ricardo Lewandowski. Por isso, ó, como está aqui, ó, a perda do mandato do deputado federal será decidida pela Câmara dos Deputados por voto secreto. Então, ó, como o parágrafo 2º diz bem claro que a perda do mandato do deputado federal será decidida pela Câmara dos Deputados, é que o ministro revisor Ricardo Lewandowski nega ao Supremo Tribunal Federal decretar essa perda de mandato. Certo? É por isso. Ora, só que aqui o direito, ele exige interpretação. E aqui, ó, esse adjetivo aqui, decidida, vem de decisão. Está de forma aqui, ó, empregada, não no sentido exato da palavra, do vocábulo. Não. Bem, vou explicar bem a lógica. Vamos aqui. Ó, decidir. Decidir. Quando a pessoa decide alguma coisa, não, eu digo assim, eu vou decidir aquilo. Ou seja, quando eu digo eu vou decidir aquilo, eu tenho N caminhos para escolher um deles. Decidir é isso. Decisão é isso. Eu digo, eu vou decidir esse caso. Ou seja, quando eu digo eu vou decidir esse caso, eu estou dizendo que eu tenho vários caminhos para escolher. Certo? Decisão é isso. Quando é que você vai decidir isso, meu amigo? Eu vou decidir depois. Ou seja, você tem vários caminhos para escolher. E aqui não é o caso. Veja lá o caput do artigo, que é a parte principal. Diz o seguinte, ó, perderá o mandato o deputado federal que sofrer condenação criminal em sentença ou acórdão, aqui, ó, em sentença transitada em julgado ou em acórdão transitado em julgado. Ou seja, o mandamento constitucional aqui do artigo 55 diz bem claro que perderá o mandato aquele deputado que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado ou em acórdão transitado em julgado, perderá o mandato. Ou seja, ora, se o próprio artigo aqui está dizendo que ele perderá o mandato, então
a Câmara dos Deputados não pode decidir de forma contrária. Não pode. Não pode, por exemplo, limpar a barra do deputado federal. Não pode. Porque aqui, ó, ela vai apenas... Então o termo aqui não é decidida. Seria aqui, ó, formalizada, o mais certo, ó. A perda do mandato será formalizada pela Câmara. A Câmara dos Deputados vai apenas formalizar, certo? A perda de mandato desse deputado federal. E jamais decidir. Porque ela não tem como decidir, contrariamente, porque o próprio artigo já diz que o deputado federal que sofrer condenação criminal transitada em julgado, por sentença ou por acórdão, esse deputado federal perderá o seu mandato. Então, quando essa questão for para a apreciação da Câmara, a Câmara não pode absolver esse deputado federal. Não tem escolha. Ela não tem escolha. Não há escolha para isso. É por isso que esse adjetivo aqui, decidida, está empregado incorretamente. Aqui seria o quê? Formalizada. O mais certo, ó. A perda do mandato será formalizada, apenas dará a forma pela Câmara dos Deputados. Apenas isso. Mas decidir não. Porque a Câmara não pode, neste caso aqui, ó, absolver o deputado, ou seja, livrar o mandato dele. Não pode. Porque o artigo já está explícito no artigo que o deputado federal que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado ou em acórdão perderá o mandato. Ou seja, não há escolha, não há opção alguma. Deputados federais não podem jamais livrar a barra desse deputado federal que sofrer condenação criminal transitada em julgado. Jamais. A Constituição é bem clara. Agora, como aqui, ó, não é essa expressão decidida, está empregada erroneamente, seria aqui formalizada. É que o ministro relator Joaquim Barbosa tem razão. Ora, quem deve decretar a perda de mandato é o órgão julgador do Poder Judiciário brasileiro. E não um órgão político que age por corporativismo, que age por beneficiar os coleguinhas. Jamais. Isso é uma piada. Jamais. Quem deve decretar a perda de mandato dos deputados federais, aqui no caso do Mensalão, é o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão do Poder Judiciário. Quem julga. O Supremo Tribunal Federal não é, como muita gente pensa, uma esculhambação qualquer. Não, não é uma esculhambação. O Supremo Tribunal Federal é um órgão sério, que julga de acordo com as provas constantes dos autos. É um órgão do Poder Judiciário que julga as questões mais complexas do Brasil. É a instância judiciária de maior envergadura, o Supremo Tribunal Federal. É a última instância a que as pessoas recorrem. O Supremo Tribunal Federal não é, como muita gente pensa, uma decisão de um juiz só. Não. A composição dele é formada por 11 juízes de direito, pessoas de notável saber jurídico. E o acórdão, a decisão do Supremo Tribunal Federal é o somatório desses 11 ministros, 11 juízes de direito, pessoas que analisam o caso de forma imparcial. Essa é a grande verdade. O ministro relator Joaquim Barbosa tem toda a razão quando diz que a perda de mandato desses deputados federais deve ser decretada pelo Supremo Tribunal Federal e apenas formalizada pela Câmara dos Deputados, conforme o artigo 55, parágrafo 2º. Está claro aqui. Isso aqui não é decidir, não. Repito, a perda do mandato será decidida pela Câmara. Não, ela não vai decidir, não. Porque ela não pode aqui jamais absolver esse deputado federal. Porque o caput do artigo diz que ele perderá o mandato se sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado ou em acórdão transitado em julgado. E o deputado federal, no caso aí do Mensalão,
a decisão do Supremo Tribunal Federal transitar em julgado, acabou-se. Transitou em julgado ali, a condenação criminal, não cabe mais recurso algum, então vai para a Câmara apenas para formalizar a perda do deputado, a perda de mandato eletivo desse deputado federal, porque ele já sofreu a condenação aqui, ó. E a Câmara não pode jamais absolver aqui o deputado por motivação política alguma. Não pode, porque o caput já é claro. Ele diz, repito, ó, perderá o mandato. O deputado federal que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado ou em acórdão transitado em julgado. E isso aqui, condenação criminal, é do Poder Judiciário. No caso aqui, do Supremo Tribunal Federal. Está de forma tão clara isso aí, tão concisa, que qualquer pessoa percebe. O ministro revisor Ricardo Lewandowski, com todo o respeito que tenho por ele, o seu voto realmente é inconsistente. É inconsistente. A Câmara dos Deputados Federais, aqui diz, não pode decidir, não. Ela não vai decidir. Isso aqui, ó, esse termo aqui está empregado incorretamente. Ela não vai decidir, porque se ela fosse decidir, decisão significa N situações que um órgão pode escolher. No caso aqui, não. Ela não pode abrir mão jamais da perda, porque aqui o caput já diz. O caput é a cabeça do artigo, é a parte mais importante. Aqui já diz que o mandato do deputado federal haverá a perda desse mandato se ele for condenado em sentença ou acórdão transitado em julgado criminal. E aqui é bem claro, não há como a Câmara decidir isso. Não, ela vai apenas formalizar a perda desse mandato. Mas o Supremo Tribunal Federal, com toda razão, tem o ministro relator Joaquim Barbosa. O Supremo Tribunal Federal deve decretar a perda do mandato eletivo, conforme o artigo 92, inciso 1 do Código Penal brasileiro. O Supremo Tribunal deve decretar essa perda do mandato desses deputados federais e encaminhar essa comunicação para a Câmara dos Deputados. Aí a Câmara, sim, ela fará o quê? Fará a formalização, ou seja, dará cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, repito, é um órgão do Poder Judiciário, não é um órgão político. Ele julga com base em provas constantes dos autos e julga de forma imparcial. E são 11, no caso hoje, 10 ministros, em razão da aposentadoria do ministro Aris Brito, são 10 ministros com notório saber jurídico. É um absurdo você delegar à Câmara dos Deputados para decidir sobre a perda do mandato eletivo dos deputados. Um absurdo. A Câmara dos Deputados é um órgão político, é um órgão simplesmente político, de um grande teor de corporativismo, de proteção aos pares. É um absurdo e é um descumprimento ao artigo 55 caput da Constituição Federal, que diz claramente: aquele deputado federal que sofrer condenação criminal em sentença ou em acórdão, sentença transitada em julgado ou acórdão transitado em julgado, ou seja, condenação criminal, ou seja, do Poder Judiciário, aquele deputado que sofrer isso, que é o caso aqui do Supremo Tribunal Federal, esse deputado vai perder o mandato. E a Câmara, de forma alguma, deve decidir isso. Decidir não, porque ela não tem outro caminho, a não ser a perda, formalizar a perda de mandato desse deputado. Ela não vai decidir coisa alguma, porque a perda como diz o ministro, não me lembro mais o nome dele, esqueci agora. Pois é imexível, a perda já está decretada. A Câmara vai apenas formalizar essa perda de mandato. É o que está na Constituição. E é o que, infelizmente, o ministro revisor Ricardo Lewandowski, com todo o respeito que tenho por ele, infelizmente, interpretou muito mal. Muito obrigado.